O Café está sempre aqui, o assunto é INSS e a prosa de hoje é sobre o benefício de auxílio-doença acidentário. É um auxílio-doença que é concedido a partir de um acidente ocorrido com o segurado. Por que ele é diferente do auxílio-doença normal? Porque enquanto o auxílio-doença normal exige pelo menos 12 meses de carência, então assim, já expliquei para vocês em outros vídeos anteriores o que é carência, lembra? Pois é, carência é um tempo mínimo que você tem que ter de contribuição a partir do primeiro pagamento da parcela em dia, da contribuição do INSS em dia, então começa a contar ali 12 meses, tá? Se você já tiver contribuído para o INSS outras vezes e estiver retornando para as contribuições, basta metade do tempo, então 6 meses, no mínimo 6 meses, tá? E o auxílio doença acidentário, ele não exige esse tempo. Bastou a pessoa estar com a qualidade segurada em dia que ela já vai ter direito. Por exemplo, imagine que Joãozinho começou a trabalhar em um supermercado e ele está indo para casa de moto depois de um mês de trabalho e ele se acidentou. Joãozinho quebrou uma perna, ele vai ficar afastado, né, do trabalho em decorrência da quebradura da perna e vai ter direito ao benefício. Por quê? Porque é um auxílio doença acidentário. Então, quer dizer, a pessoa ela sofreu um acidente, seja ele um acidente de trabalho ou seja ele um acidente de qualquer natureza, ele vai, se ele estiver pagando o INSS, seja, pagou só uma contribuição, não tem problema, ele vai ter direito ao auxílio doença, tá bom? O afastamento, se ele for temporário. Se for uma situação que o acidente deixou a pessoa inválida, né, de forma permanente, ele também vai ter direito à aposentadoria por invalidez, tá bom? Então, assim, ele não exige a carência em razão de ter natureza acidentária. Outro benefício que não exige carência é o auxílio acidente. Qual a diferença, doutora, do auxílio doença acidentário para o auxílio acidente? O auxílio doença acidentário ele é concedido logo após o acidente. Então imagina assim, esse Joãozinho, ele se machucou, igual eu falei, e ele ficou lá no hospital esperando a cirurgia, depois ele foi para casa, ficou com aquele monte de ferros ali na perna durante um tempo, vai ter direito ao auxílio doença e vai receber. Só que depois que ele sarou, depois que ele ficou bom de novo, ele recebeu a alta do INSS, parou de receber o auxílio doença, ele viu que ele ficou com a perna mais curta que a outra, ficou puxando, perdeu a força da perna, ficou com sequelas, pino, alguma coisa ali que sequelou ele de forma definitiva. Então reduziu a sua capacidade para o trabalho. Isso é uma consequência do acidente sofrido. Então, o que ele vai ter direito? Ele vai ter direito ao auxílio-acidente. E o auxílio-acidente é um benefício que tem natureza indenizatória. O que isso significa, mulher? Significa dizer que não tem problema ele receber esse benefício e trabalhar de carteira assinada. Por quê? Porque eles são cumulativos. Ele vai receber esse auxílio-acidente até ele dar a idade de se aposentar. Ele só não é cumulado com o benefício de aposentadoria, tá bom? Mas os outros, e ter carteira assinada, trabalhar, não tem problema algum, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Ah, outra coisa que eu estava esquecendo. Imagine a seguinte situação. Isso também serve para acidentes decorrentes do trabalho, tá? Imagine que Joãozinho, em outra situação, ele subiu no telhado lá para trocar alguma coisa, consertar, caiu de lá no segundo dia de trabalho. Ele vai ter direito ao benefício? Sim, ele vai. Por quê? Porque não existe carência. Então, assim, ele tem esse direito também. E se ficar sequela definitiva, ele também vai ter direito ao auxílio acidente. Agora, vamos imaginar uma situação. Imagine que Joãozinho estava na experiência e o patrão não tinha assinado a carteira dele ainda. Isso é um problema. Só que tem uma questão. A lei, imagine que ele estava no segundo dia, no terceiro dia de trabalho ali. Não tinha assinado a carteira. O patrão pode assinar a carteira dele retroativa, tá? Porque tem até 5 dias após contratar a pessoa para assinar. Mas vamos imaginar que ele trabalhava ali há 6 meses e não tinha carteira assinada. Aí, então, ele, teoricamente, não teria direito a benefício do INSS, porque ele não tinha carteira assinada? Sim, na teoria, sim. Mas na prática, o que acontece? A lei exige que o patrão, o empregador, seja a pessoa responsável por assinar a carteira dele. O empregado, ele não pode ser punido por uma responsabilidade que não lhe pertencia. Então, o que acontece? Esse empregado, na verdade, esse empregador, ele vai ter que fazer uma comunicação de acidente de trabalho, que é o chamado CAT, para que esse empregado ele tenha direito ao benefício sem a carência, tá? Porque é acidente de trabalho, e ele vai ter que assumir as consequências de não ter assinado a carteira de Joãozinho, porque
porque Joãozinho não pode ficar desamparado. Agora você fala assim, imagine que o empregador não emitiu o CAT dele, que é a comunicação, comunicar ao INSS que houve um acidente com o Joãozinho, um acidente de trabalho, e imagine que ele não tinha carteira de trabalho assinada. Aí, nesse caso aí, Joãozinho vai ter que acionar a Justiça Trabalhista para ser reconhecido o vínculo junto ao empregador, e aí o juiz vai obrigar a assinatura retroativa da carteira de trabalho de Joãozinho, reconhecendo, né, o vínculo empregatício dele, porque não é culpa dele ele não ter carteira assinada, e vai obrigar também que seja emitido o CAT, para que ele consiga ter direito aos benefícios que ele faz jus, porque como eu falei no início do vídeo, esses benefícios não exigem carência, tá? Então é isso, por hoje é só e amanhã tem mais.